Prontinho, começar essa tarde aqui treinando minha flauta doce, né? Vamos lá. Oi, olá! Oi, Sextuano, tudo bom com vocês? Oi, não sabia que vocês já tinham chegado, eu estava aqui meio distraído, né? É, Estudando outros aspectos aí, outras áreas aí, além da ciência, né? Retomando aí minha flauta doce, que eu não a mexia, não mexia, né, nesse instrumento aí desde a minha adolescência, e acabei achando no armário aqui e resolvi tocar uma nona sinfonia de Beethoven super resumida, não é mesmo? Super. E deixa eu contar um negócio pra vocês. Pois é, eu gravei mais de 35 minutos, 35 minutos de vídeo pra vocês. E descobri no final dele que o áudio não foi pego. Ai, você acredita nisso, cara? Eu perdi mais de uma hora da minha vida. E aí, eu percebi que o áudio não estava pegando. Pois é, mas o que eu faço? Eu vou ficar chorando engano? Não. Eu sentei, respirei e xinguei por 5 minutos e depois voltei para a aula sensacional. Tá? Essa aula já está tudo gravado, está tudo marcado na lousa, né? Já tem todas as, as anotações que eu queria fazer, justamente porque eu já fiz, né? Já fiz a aula, só que sem áudio. Olha só que legal. Então eu resolvi gravar de novo, é muito mais fácil do que tentar consertar esse problema. Então é o seguinte, galera, o assunto de hoje vai ser densidade. E esse assunto, densidade, esse assunto densidade, ele já foi tratado em sala de aula, na sala de aula de verdade, quando a escola ainda estava funcionando, né? E se der tempo, eu acho que dá, porque na aula que eu acabei de fazer para vocês sem áudio, deu tempo de falar sobre empuxo. Vai dar tempo de falar então também, além da densidade, falar sobre empuxo para vocês, tá? Calma, se vocês nunca ouviram falar nesse nome, empuxo, vocês vão descobrir agora, tá? Em 10 minutinhos eu vou tentar explicar para vocês do jeito mais prático possível, tá bom? Então, basicamente, o que seria densidade? Bom, densidade é o seguinte, galera, ó, esse esquema aí vocês têm na página 300 de Esparta. Não, tô brincando, 300 da página 300 da apostila 3 de vocês, tá bom? Pois é o seguinte, a gente pega aí 1 litro de água, beleza? 1 litrinho de água. E aí a gente coloca, né? Na verdade a gente pega um recipiente e enche ele com 1 litro de água. Muito bem. Tirando a massa do próprio vidro, lembrando que massa e peso são coisas diferentes. A gente fala peso no dia a dia, né? Só que massa é o termo correto, o termo técnico correto, quando a gente trata algo, né, relacionado a quilogramas, gramas, tá bom? Então, quando você fala, qual que é o peso dessa mussarela que eu comprei? 200 gramas? Né? Não é o peso, é a massa, tá bom? Vou me pesar quando eu subir na balança. Não, você vai medir a massa. Você vai medir a sua massa, não vai medir o peso, tá bom? Peso está relacionado aí à gravidade e é em newtons, tá? O Newton, né? Porque é um nome, então não tem plural. Então a força chamada peso, ela é medida em newton. E a massa, né? A massa dos corpos, dos sólidos, líquidos e gases é determinada em quilogramas, gramas, miligramas, né? E tudo mais. Terminei de falar tudo mais para tudo. Então é o seguinte, galera. Vamos pegar esse copo aqui cheio de água, né? Basicamente, a água pura, 1 litro dela, vai ter 1000 gramas. 1000 gramas, gente, vou até escrever aqui, ó, 1000 gramas, ele vai corresponder a 1 quilo. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Oh, caramba. Pronto, agora deu certo, agora foi. Deu um tilt muito louco aqui, mas tá aqui, ó. 1000 gramas vai corresponder a 1 quilograma, tá bom? Por que eles colocaram 1000 gramas, né? Quem escreveu a apostila colocou 1000 gramas. Justamente para comparar com o óleo. Como o óleo ele tem, né? 1 litro de óleo não tem 1 quilograma, e sim 900 gramas, menos de 1 quilo, né? Menos de 1000 gramas. Então, para comparar, ele colocou aqui em gramas. 1000 gramas, 900 gramas, tá bom? E é o seguinte, galera.
E é o seguinte, se a gente pegar 1 litro de água, ela vai pesar, ó, eu fico com esse negócio de pesar por causa do dia a dia, né? Vocês também, provavelmente, todo mundo, ó. 1 litro, começando de novo, 1 litro de água vai corresponder a 1.000 gramas, tá? 1 litro de água tem a massa de 1.000 gramas, ou 1 quilo. Já 1 litro de óleo vai ter 900 gramas. Mas, professor, 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 mas por que isso acontece, professor? Acontece por causa do seguinte, tá? Até engasguei aqui. Acontece por causa do seguinte. Por quê? Deixa eu vir pra cá. Não, aqui tá bom, aqui tá bom. Ficou inventando moda. Ó, aqui tá bom. Se você, ó, dá uma olhada no meu mouse aqui, ó. Se você ver, né, analisar aí a distância entre as partículas que formam a água aqui nesse recipiente, você vai perceber que a distância entre as moléculas... Agora tá gravando áudio, hein? Ah, tá. Você vai ver que a distância entre as moléculas, ou a distância entre as partículas é muito pequena, ó. Olha só a distânciazinha, muito pequenininha. Olha aqui, vou até arriscar, ó. A distância aqui, ó, é muito, 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 muito pequenininha, né? Agora, se você pegar essa distância aqui, tentar comparar essa distância com a distância entre as moléculas de óleo, entre as partículas que formam o óleo, olha só que grandão, né? Que distância muito grande. Deixa eu passar por trás dessa bolinha aqui. Olha a distância muito grande, né? Então, o que vai acontecer? Como tem menos, uma distância menor entre as partículas aqui da água, né? Tem uma distância menor entre as partículas da água, você consegue colocar mais partículas de água em um volume pequeno, em um espaço menor. Agora o óleo, ele sempre vai ter uma distância muito grande, as partículas elas vão ter uma distância muito grande entre elas. Se tem uma distância muito grande entre elas, significa que você consegue colocar menos partículas em um mesmo volume. Em 1 litro de óleo, você vai ter menos volume do que em 1 litro de água. Ou melhor, desculpa, volume não. Eu não vou cortar, porque dá muito trabalho. Vou deixar assim. Vou repetir, esquece que eu falei agora. Um volume de 1 litro de óleo vai ter menos massa, menos partículas, menos massa do que o volume de 1 litro de água. 1 litro de óleo vai ter 900 gramas, olha aqui na minha setinha, enquanto que 1 litro de água vai ter 1.000 gramas, 1 quilo. Certo? Beleza? E com isso, a gente consegue entender o seguinte, que tudo que né, tudo que tem uma massa maior, tudo que tem uma massa maior no mesmo volume tem uma densidade maior. E quanto menos massa uma substância vai ter no mesmo volume, menor vai ser a sua densidade, né? Quanto mais coisa você conseguir enfiar no mesmo volume, né, quer dizer, né, daquela determinada substância, pode ser um sólido, um líquido ou um gás, quer dizer que ele vai ser mais denso, né? Em contrapartida, se você precisar de muito volume para colocar, por exemplo, 500 gramas, 1 quilo daquela substância, quer dizer que precisa de um volume muito grande, né? Significa que ela é menos densa. Deu para entender mais ou menos? Vamos lembrar aqui, ó, vou até ficar grandão aqui. Quer ficar grandão. Então, vamos lembrar do seguinte. Captura de tela. Tchau, captura de tela. Não quer? Captura de janela. Ah, agora sim. Ó, vamos pensar do seguinte. Vamos pensar naquele exemplo que eu dei quando a gente estava ainda na escola, que é o seguinte. Pega uma bola de isopor desse tamanho, certo? Uma bola de isopor. Aí você vai pegar uma bola de boliche de mesmo tamanho. Essa bola de isopor ela vai ter, sei lá, 200 gramas. Vai ser muito leve. Enquanto que a bola de boliche vai ter 500... Não, 500 é muito, desculpa. 50 quilos, né? Por exemplo, uma bola de isopor desse tamanho, 200 gramas. Uma bola de boliche de mesmo tamanho não vai ter 200 gramas, vai ter 50 quilos. Ou seja, vai ser
vai ter muito mais massa do que a bola de isopor, né? Ela vai ser muito mais densa. Se ela tem uma massa maior em o mesmo volume, quer dizer que ela é mais densa. Ou seja, o material no qual é feito o boliche é mais denso do que o material que é feito a bola de isopor, que é o que? Isopor, né? Então, o metal deve ser o chumbo, né? No caso do boliche, a bola de boliche deve ser principalmente chumbo. O chumbo ele vai ser mais denso, tá? O chumbo ele vai ser mais denso do que a bola de isopor, né? O chumbo vai ser mais denso que o isopor em si. Então, vamos colocar isso daí na lousa. Na verdade, já coloquei, né? Porque já gravei isso daqui. Ai, meu Deus, vou parar de falar isso. Ó, presta atenção aí no que eu coloquei na lousa para vocês. Então, a densidade, ela vai ser, basicamente, a quantidade de certa massa, né? Ou melhor, a quantidade de massa de certa substância em certo volume. O quanto de massa você vai encontrar de tal substância em determinado volume. Quanto de massa vai ter, por exemplo, determinada substância em 1 litro de volume, né? Isso pode ser também em centímetros cúbicos ou metros cúbicos, né? Então, 1 litro. Ou a massa de certa substância em 1000 litros, né? Então, o exemplo que a gente deu, ou melhor, né? Vamos colocar essa célebre frase aqui, essa frase muito importante que quanto maior a massa desse material em certo volume, maior a sua densidade. Ou seja, simples, né? Como a gente deu o exemplo aí da água e do óleo. É o seguinte, quanto? A água, ela pesa, né? Olha só, pesa de novo. A água ela tem a massa de 1000 gramas, ou 1 quilograma, né? Em 1 litro. O óleo vai ter 900 gramas em 1 litro. Percebe? A água ela tem uma massa maior em o mesmo volume. A água ela tem 1000 gramas e o óleo tem 900 gramas. Tá? Seguinte, então. O que isso vai implicar? Vai implicar que a densidade da água vai ser maior. Ela precisa do mesmo volume para atingir 1000 gramas. O óleo não atinge 1000 gramas em 1 litro, em o mesmo volume. Então, consequentemente, como eu já disse, a água ela vai ser mais densa que o óleo. E por isso que quando a gente mistura essas duas substâncias, ela fica desse jeito, como está aí na tela de vocês, tá bom? A água, ela fica embaixo porque ela é mais densa, né? A água ela fica embaixo porque ela é mais densa, ela tem uma massa maior em o mesmo volume, enquanto que o óleo que tem uma maior distância entre as partículas fica em cima. Em um esquema, fica desse jeito, né? Dá uma olhadinha aqui na distância entre essas partículas aqui, né? Muito maior, né, em relação à distância entre essas partículas aqui da água, né? Do óleo vai ser maior. Ou seja, em um mesmo volume, vamos supor que aqui embaixo seja o mesmo volume em relação ao óleo aqui em cima, né? A gente vai encontrar mais partículas. Ó. A gente pode até contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos mais partículas de água do que partículas de óleo. Mas, professor, e se a água e o óleo se misturassem? Pois é, mas não se mistura. Né? Por que a água e o óleo não se misturam? A água é um solvente, ou seja, ela dissolve coisas. Né? Ela pode dissolver o sal, pode dissolver o açúcar, pode dissolver o seu achocolatado, por exemplo. Mas, professora, não mistura achocolatado com água, você mistura com leite, que já tem muita água, né? Então você mistura tudo aquilo lá e o achocolatado vai se transformar em achocolatado quando você coloca no leite, justamente porque a água do leite vai a água do leite vai dissolver esse chocolatado, né? No caso do óleo, ele é hidrofóbico. Hidrofóbico? Como assim, professor? Fobia não é medo? Quer dizer que o óleo tem medo da água? Hidro, água, fóbico, medo? Então ele olha a água, ai meu Deus, a água! Já viu aquele meme, né? Que o
o menino ele assiste alguma coisa que assusta ele faz assim. Aí de repente ele começa a chorar. É tipo isso, né? Não, não é tipo isso. O óleo, ele não vai ter medo da água, mas ele não vai se dissolver na água. Hidrofóbico, uma substância hidrofóbica, são substâncias que não se dissolvem na água. Por exemplo, o óleo, a gordura, manteiga, por exemplo, a margarina, né? Eles não vão se dissolver na água, nem a pau. Como que ele vai se dissolver? Quando você joga detergente. Na verdade, o detergente vai emulsificar a gordura. Vai formar uma capinha na gordura e vai fazer uma ligação falsa lá com a água, tá bom? Por isso que a gente consegue, por exemplo, limpar um prato cheio de gordura com detergente e esponja. A gente não conseguiria fazer isso só com a esponja, sem o detergente. Mas calma, esse esquema aí de emulsificação vocês vão ver lá para frente, talvez ainda no fundamental, talvez no ensino médio, mas é algo bem simples, tá bom? Bem tranquilo de se entender. Muito bem, entenderam por que a água fica embaixo do óleo? Eles não se misturam, porque o óleo é hidrofóbico, não se mistura na água, a água não consegue dissolver o óleo, né? Simples assim. Só que por que o óleo não fica embaixo e a água em cima? Justamente porque a água é mais densa, quer dizer que tem mais partículas em um mesmo volume. O óleo ele é menos denso, tem mais espaço entre as partículas, portanto, tem menos partículas em um mesmo volume, e aí ele fica em cima, fica no topinho, tá certo? Existem até muitos vídeos aí no YouTube, né, de substâncias, de misturas heterogêneas, né, e a pessoa consegue fazer muitas fases, tipo 7, 8 fases com diferentes substâncias. Então procura lá, misturas heterogêneas com muitas fases. Então teve até uma aluna minha, eu esqueci qual aluna é, senão eu ia falar o nome, desculpa aí, a aluna que eu esqueci o nome e que eu não lembro quem falou na verdade, porque eu lembro o nome de vocês, eu não lembro quem falou. Enfim, que disse que viu um vídeo que uma menina fez uma mistura heterogênea de 7 fases, né? É possível, é possível. Não lembro ao certo quais substâncias eram, né? Mas ela conseguiu fazer uma mistura com 7 fases. Impressionante, não é mesmo? Então, continuando com esse esquema. Agora a gente vai falar, gente, sobre densidade, só que na verdade a gente vai explicar aí, a gente não, né? Eu vou explicar para vocês como que se pode calcular, como que se calcula a densidade das substâncias, como está na tela aqui para vocês, ó. Calculando a densidade das substâncias, né? É simples, eu vou colocar na lousa para vocês. É muito simples e eu vou usar conceitos básicos de matemática, né, para a gente entender esse processo aí. Bom, a densidade ela está relacionada, deixa eu até dar um zoom maior aqui, ó. Aí. A densidade ela está relacionada com massa e volume, como eu falei para vocês. A massa ela está em quilogramas, em gramas, né? Enquanto que o volume está em litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos. Professor, mas o que é centímetros cúbicos? Pensa o seguinte, pensa num cubo, né? Cubo. Acho que não tem nada aqui que se parece com um cubo aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa que se pareça com um cubo. Ah, tem essa caixinha de som aqui, peraí. Muito bem. Essa caixinha de som é um cubo, né? Como se fosse um cubo. Tirando que ele é redondinho nas pontas, pense que ele é quadradinho aqui, ó, como se fosse um dado, né? Isso é um dado. Eu tenho aqui em algumas coisas, alguns lugares, mas ele é muito pequenininho, então vamos pensar nessa caixinha de som. Bom, basicamente, pensa em cada linha que forma esse cubo, né? Essa linha aqui, essas linhas que formam esse quadrado da frente, essas linhas que formam esse quadrado, essas linhas que formam esse quadrado, essas linhas que formam esse quadrado, né? Desse jeito. E aí, você vai pensar no seguinte, pensa que cada linha dessa, ela tem o valor, né? Cada linha dessa ela tem o valor de 1 centímetro. Então aqui tem 1 centímetro, aqui tem 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Então, o que vai acontecer? Esse cubo aqui, se ele tiver 1 centímetro de cada lado, né? 1 centímetro, ele vai corresponder a 1
centímetro cúbico. É um cubo que tem arestas, que são essas linhas aqui, tem arestas de 1 centímetro. Certo? Então, o volume dele, o espaço que ele ocupa, é correspondente a 1 centímetro cúbico. Né? Isso pode, né, ser transformado aí em litros também. Então, quer dizer que 1 centímetro cúbico ele vai corresponder a 1 litro. Tá bom? Perdão, gente, falei besteira. 1 centímetro cúbico, supondo que esse cubo aqui ele tem 1 centímetro em cada lado, está certo, né? 1 centímetro cúbico ele vai corresponder a 1 mililitro, a 1 ml, não a 1 litro, tá? Então, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. São duas formas de você calcular o volume, tá? Você pode usar como unidade de medida, né? Você pode medir o volume em litros, em metros cúbicos, em centímetros cúbicos e assim sucessivamente, e por aí vai. Bom, então, deixa eu guardar isso daqui. Ai, eita, muito bem. Vamos pensar no seguinte. Deixa eu ficar pequenininho aqui. Oi, aí. Oi. Então, seguinte. A densidade ela está relacionada com a massa, que está em quilogramas ou gramas, né? E o volume, que está em centímetros cúbicos, metros cúbicos ou litros. Muito bem. Então, você vai colocar tudo isso numa fórmula, tudo isso numa formulinha. O que significa essa barra aqui? Essa barra significa divisão, né? Lembrando aí da matemática. Isso daqui é a barra de dividido, divisão. Então, você pode escrever desse jeito aqui, ó. Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês verem. Aí, ó, muito bem. A gente pode escrever desse jeito aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume, ou se não, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Pensando bem, né, se vocês olharem muito bem, repararem nesse símbolo aqui, são duas bolinhas divididas por uma barra, né, uma barra que divide duas bolinhas. Essas duas bolinhas podem ser dois valores, podem ser duas coisas, como por exemplo a massa e o volume. Né? Então, basicamente você está usando esse símbolo aqui nessa forma aqui de escrever. São duas formas diferentes de escrever. Essa é mais simplificada, para você escrever numa linha só. Mas quando você for fazer cálculos de verdade, né? A gente está aprendendo como que faz isso. Né? Vocês vão fazer cálculos de verdade sobre densidade, principalmente aí no ensino médio. Mas é bom saber desde bem antes, né? No 6º ano. Vocês vão colocar dessa forma aqui na hora de resolver. Densidade é igual a massa sobre essa barra aqui, volume, tá bom? Então, é o seguinte. Vamos pensar assim. Vou colocar desse jeito aqui e eu vou explicar para vocês esse monte de letrinha aqui. É o seguinte. A densidade, ela começa com D. Então, a gente pode, em vez de escrever densidade enorme, a gente coloca só a letra D. Tá bem. Massa começa com M. Em vez de escrever massa, você pode escrever M. E em vez de escrever volume, você coloca só a letra V, que é a primeira letra da palavra volume. Então você pode escrever desse jeito aqui, como né, a forma simplificada, em uma linha só, como eu falei. Ou se não, você pode pegar e escrever D é igual a M sobre V. Simples assim. D é igual a M sobre V. Muito simples. D é igual a M sobre V, então vai ser a fórmula da densidade. Densidade, você vai pegar o valor da massa, que vai ser em quilogramas, por exemplo, e dividir esse valor, lembra da divisão na matemática? Dividir esse valor sobre V, volume. Muito bem. Então, se a gente pegar como exemplo a água, como eu coloquei aqui para vocês, ó, se a gente pegar a densidade da água, né? Deixa eu dar um zoom maior, ó, para ficar grandão, muito grandão. Aí, ó, agora sim. Se a gente pegar a densidade da água, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar 1 litro de água. Muito bem, 1 litro de água. A volume dela, né? O volume como está escrito aqui em cima, né? Assim como estava escrito aqui em cima. Opa, errei aqui. Não era eu ter pego isso. Como está escrito aqui em cima. Em vez de V, a gente vai colocar 1 litro, que é o volume da água.
que a gente vai supor, a gente vai encher um frasco, né, de água com 1 litro dessa substância. A água que está nesse frasco, né, de 1 litro, ela vai ter o peso, o peso não, hein? Ó, de novo. Ele vai ter a massa de 1 quilograma, 1 quilo. Então, em 1 litro de água, nós temos 1 quilo dessa substância, 1 quilograma. Quanto que dá 1 dividido por 1? Qualquer coisa dividido por 1 vai dar o próprio número. 5 dividido por 1, 5. 10 dividido por 1, 10. 20 dividido por 1, 20. Justamente porque a gente está separando esse número em grupos. Quantos grupos? Nesse caso, a gente está dividindo esse número em um grupo só. 20 dividido por 1, a gente coloca tudo num grupo só, então vai dar 20. Ou senão, nesse caso, 1 dividido por 1 vai dar 1. E qual que é a unidade de medida, né, da densidade? A densidade ela é medida em quilômetros por hora? Não, óbvio que não, né? Ela vai ser medida de acordo com, né, a unidade vai ser de acordo com a forma que você mediu o volume e a forma que você mediu a massa. Se você mediu a massa em quilos e mediu o volume em litros, a densidade vai ser em quilogramas por litro. Quer dizer que em cada litro a gente vai ter 1 quilograma de água. Interessante, né? Agora vamos ver o óleo. O óleo é o seguinte, né, galera? O óleo ele pesa menos que a água, ou melhor, ele tem uma massa menor que a água em 1 litro. Se a gente pegar 1 litro de óleo, ele não vai chegar a 1 quilograma de óleo, né? 1 litro de óleo não corresponde a 1 quilograma. 1 litro de óleo vai corresponder a 900 gramas de óleo. Ou seja, em cada litro, olha aqui no meu mouse, em cada litro de óleo, nós vamos ter 900 gramas dessa substância. Como que a gente transforma isso daqui em quilogramas, né? Para ficar igual aqui, ó, quilograma por litro da água. Olha aqui. Quilograma por litro da água, né? E transformar isso daqui em quilograma por litro também. Como que eu descobri que 900 gramas por litro vai ser a mesma coisa que 0,9 quilos por litro, quilogramas por litro? Então é o seguinte, galera, é muito simples, ó. Vou mostrar para vocês. Por isso que é bom gravar 2 vezes, né? Porque agora eu já tenho tudo, já tenho tudo anotado aqui, não preciso nem fazer cortes. Ó, seguinte. Para você transformar, olha aqui na minha setinha, para você transformar gramas em quilogramas, você tem que dividir o valor em gramas por 1000. Tá? Você divide esse valor em quilogramas, o valor dos gramas, por 1000. E aí você vai achar essa mesma massa em quilogramas. Por exemplo, se você pegar o 900 dos 900 gramas aí, né? Os 900 dos 900 gramas. Tá 900 aqui, muito bem. Se você divide qualquer valor por um número que tem 1 seguido de zeros, como por exemplo o número 1000, né? Você vai dividir isso aqui por 1000, você tem que contar o número de zeros que tem esse número. Por exemplo, o número 1000 tem 1, 2, 3 zeros. Beleza, o número 1000 tem 3 zeros, ou seja, você tem que cortar 3 zeros do 900. Mas espera lá, ô professor, um instantinho, professor, um instantinho, por favor, eu tenho uma pergunta. Por favor, pode falar, aluno. O 900 só tem 2 zeros. E o terceiro, como é que a gente faz? Pois é, menino ou menina, olha só como é que a gente vai fazer. É o seguinte, a gente vai cortar esses 2 zeros aqui. Então, precisa cortar 3? Beleza, a gente corta 1, falta cortar 2. Né? A gente corta mais outro, falta cortar mais 1. Não tem mais zero. O que a gente faz? Coloca um zero na frente do 9. E aí vai colocar esse 9 à direita da vírgula. Pum! Ou seja, esse número vai corresponder a 0,9. E provavelmente, se isso está na apostila de ciências para vocês, vocês viram isso em matemática, né? Senão não ia estar na apostila de ciências, que os decimais funcionam desse jeito. 0,9 é menor do que 1, do que o número 1. 0,9 é menor do que o número 1. Ou seja, 900 gramas corresponderia aí a 0,9 quilograma.
E eu não errei, eu falei quilograma, não falei quilogramas. Por quê? É menos de 1, né? Qualquer coisa menor que 1, ou melhor, menor que 2, a gente fala assim, quilograma, 0,9 quilograma. Por exemplo, 1,5 quilograma, também porque é menos que 1, menos que 2, na verdade, né? 1,9 quilograma. Aí sim, quando muda para 2, 2 quilogramas, que aí já é plural. 2 ou mais, plural. 1,9, 1,8 não é 2 ainda. A gente usa a unidade de medida no singular. Muito bem, galera. Então, com base nisso, o negócio tá rápido aqui, o ritmo tá bom, o ritmo tá bom. É o seguinte, né? A densidade do óleo, ela vai ser 900 gramas em 1 litro, ou seja, a gente tem 900 gramas de óleo em 1 litro de volume dessa substância, ou se não, a gente pode transformar esses 900 gramas em 0,9 quilogramas, como eu acabei de explicar para você. Então, para vocês, 0,9 quilogramas de óleo para cada litro. Ou, para falar rapidinho, 0,9 quilograma litro. Ou 0,9 quilograma por litro. Várias formas de explicar. Não é mesmo? E agora eu vou explicar rapidinho para vocês aí sobre algo interessantíssimo. Na verdade é uma introdução e a gente vai continuar falando sobre isso nas aulas, tá? Nas aulas 1 e também nas aulas do YouTube, que é algo interessante chamado empuxo. Para explicar o empuxo, vou usar a nossa própria maravilhosa apostila Maxi, tá bom? Pronto, agora desse jeito parece que a mãozinha ela está fazendo assim, né? Ela está saindo da minha webcam, então é minha mão fazendo isso, ó. Vou até fazer assim. É o seguinte, quando eu for explicar, eu vou fazer desse jeito. Então é o seguinte, ó. Olha aqui no meu mouse, eu vou me transportar para lá. Pera aí. Oi, eu estou aqui, ó. Nesse caso aqui, número 1, né? Temos o seguinte. Coceira. Ó, se a gente coloca uma bola de isopor na água, ela vai flutuar. Por que vai flutuar? Porque o isopor, mesmo sendo sólido, ele é menos denso do que um líquido chamado água. Quer dizer que em um mesmo volume de isopor, nós temos menos material do que a água. Por exemplo, se uma esfera de isopor ela corresponde a 1 litro, né, ela vai ter uma massa menor do que água em um volume de 1 litro. Sacou? Entendeu? Vamos supor, sei lá, 1 litro de isopor, pensando que sólidos também podem ocupar volumes em litro. Lógico, volume é volume, não importa se é sólido, líquido, gás, não importa. Apesar de a gente usar mais para líquidos, né? Então, por exemplo, 1 litro de isopor, ele vai corresponder a... Tô chutando, eu não sei, na verdade, tá? Vamos supor 20 gramas, né? Enquanto que 1 litro de água, como a gente já falou, vai ter 1000 gramas, né? 50 vezes mais, então é bastante coisa. Significa então que o isopor, não importa a massa dele, por ele ser menos denso que a água, ele vai flutuar na água, como a gente viu lá no tal da água e do óleo. Se você pegar sua mãozinha, e você força, aqui, aí, ó, agora ficou show. Se você pega a sua mãozinha, você pega a sua mão aqui, depois vocês falam aí no Zoom se vocês curtiram esse jogo de imagem, tá bom? Você pega a sua mãozinha aqui e você força a bola para debaixo da água, né? Se você forçar, usar a sua força para isso, sua força bruta, né? Você usa a sua força, a bola vai ficar lá, porque você está exercendo uma força sobre ela. No mesmo momento que você solta essa bola, aqui, no mesmo momento, peraí, deixa eu pensar, aqui, no mesmo momento que você solta essa bola, né? No mesmo momento que você solta essa bola, o que vai acontecer? Eu sou demais, eu sou muito bom nisso. O que vai acontecer? Ela vai subir novamente. E por que ela sobe novamente? Ela vai subir novamente
porque vai ter uma força, já que a bola de isopor ela é menos densa que a água ela vai exercer uma pressão ou uma força de baixo para cima, nesse caso de baixo para cima, muito forte, chamada empuxo. Por isso que a água faz com que os objetos, entre aspas, fiquem mais leves, porque ela luta contra a força peso, agora sim peso de verdade, a força peso dos objetos. Por isso que você se sente mais leve na água, por isso que você consegue levantar objetos mais pesados na água. Inclusive, você consegue levantar pessoas mais pesadas na água. Vocês já tentaram fazer isso, obviamente. Vocês pegaram um primo de vocês aí, ou se não, alguém mais velho e maior que vocês, já conseguiu levantar essa pessoa na água. E vocês não conseguem isso na terra firme, justamente porque a água exerce empuxo, né? Essa força de baixo para cima. Muito bem, galera. Foi isso que eu quis dizer. Esse vídeo, por favor, né? Assistam ele com muito carinho, né? Obviamente, esses vídeos aí não servem para ter likes ou inscritos, pelo amor de Deus. Eu só quero dizer que eu quero que vocês assistam, tá? Assistam com muito carinho, assistam e prestem muita atenção nele, tá? Inclusive nos vídeos, mas agora eu tô falando no final, não adianta nada, né? Mas assistam esses vídeos e os próximos também. E se precisar os anteriores, né? Com muito carinho, porque realmente dá trabalho, tá bom? Para fazer para trazer para vocês esse material de qualidade, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido difícil. Vamos revisar tudo isso nas aulas 1 também, porque assim eu consigo interagir com vocês melhor, né? E a gente se vê numa próxima, sexto B, na terça-feira, né? Terça-feira? Não, na quarta-feira. E sexto A, pensando que vocês vão assistir esse vídeo, apesar de estar saindo na segunda-feira, vocês vão assistir esse vídeo na sexta ainda. Hoje, ainda na sexta-feira, um pouco mais tarde, a gente se encontra e fala mais sobre isso, tá bom? Então é isso aí, se cuidem, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, fui.